é que as pessoas hoje em dia acham, né, de forma geral, que a inteligência artificial ela se resume à generativa. O pessoal vai entender que quando fala IA generativa não é só geração de texto, né? Eu vou falar algumas aplicações aqui bem interessantes, inclusive algumas que eu estou testando aqui também. A gente ouve falar muito que o dado é o petróleo, o novo petróleo, o dado é o novo ouro, mas o que realmente muda e entrega valor é a capacidade de transformar isso em informação, consequentemente em conhecimento. É o conhecimento que no final do dia gera o valor, né? E a generativa, ela permite isso, ela permite que você analise os dados do passado e, além de fazer uma predição de um cenário para o futuro, ela faz predição de quantos cenários futuros você quiser. Trazer alguns pontos aqui, né, para reforçar para o pessoal, né, que ainda entende a inteligência artificial, principalmente gerativa, como uma mágica por trás, que é algo que a máquina está criando as coisas do zero. Não, ela não está criando as coisas do zero. Eu não vou me entregar o bolo nesse caso, tá? Porque aí tá o pulo do gato. Vamos segurar o gato, não vou deixar pular. A inteligência artificial generativa está entre os avanços tecnológicos mais comentados e disruptivos dos últimos anos. Dos textos a imagens, de códigos a músicas, estamos falando de sistemas capazes de criar conteúdos completos, complexos, com fluidez e impressionante. Mas além do fascínio, a IA generativa também levanta uma série de perguntas. Quais são seus limites, as técnicas que são utilizadas, como aplicá-la de forma ética e estratégica? Estamos preparados para tudo o que ela pode transformar? Mais uma vez convidamos Gibran Raul, CTO e fundador da Tecnium, e Davi Quintão, CEO da Tecnium, para debater esse tema. Davi vai conduzir as perguntas mais uma vez para ter esse bate-papo mais próximo, aprofundado sobre IA generativa. Vamos lá? Bem, Davi, Gibran, vocês já são de casa, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Tecnocast. Dou a palavra a vocês. Obrigado, Mériam. Obrigado aí, né, por estar com a gente aqui nesse momento, né, e um momento interessante e para um tema extremamente relevante para as pessoas, principalmente após o grande boom que a gente teve da inteligência, e tem, né, da inteligência artificial nos últimos anos, meses aí, que é com relação à inteligência artificial com a técnica generativa, né, a inteligência artificial generativa. Então, hoje aqui, né, tanto eu como o Gibran, a nossa intenção é conversar um pouquinho sobre o que é a inteligência artificial generativa, desmistificar algumas coisas relativas ao tema, né, e até falar um pouquinho do que a gente também enxerga com relação a esse futuro, né? Como a inteligência artificial generativa realmente pode ser utilizada para potencializar aí o trabalho das pessoas, potencializar os seres humanos, né, Gibran? Exatamente, e até explicar tecnicamente como funciona por trás e para que ela pode servir além de ser entretenimento, né?
porque assim como surgiu o Twitter, não sei quem lembra aí, mas eu lembro, na época que surgiu o Twitter, o pessoal ficava tirando foto de comida, não sei se o pessoal lembra, e era isso, né? O pessoal só tirava foto de comida e postava, aí o pessoal vê, pô, mas por que alguém vai usar uma rede para ficar pondo foto de comida, né? Então o Twitter virou, naquela época era entretenimento, né? O pessoal se divertia. Agora o Twitter é a fonte de informação mais dinâmica e rápida que existe no planeta, é o Twitter, né? Inclusive, você pode utilizar o Twitter para antecipar terremoto, até para prever epidemia de dengue, por exemplo, né? De doenças tropicais, né? E assim a inteligência artificial generativa, e tem as coisas muito legais para a gente poder falar aqui. Exato. Aí, Gibran, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente pode, né, já começar a explicar para o pessoal aí, é que as pessoas hoje em dia acham, né, de forma geral, que a inteligência artificial ela se resume à generativa. Primeiro, né, porque ela tem hoje, né, uma divulgação massiva muito grande, né, o custo de uso dela, né, é muito baixo hoje, o custo de uso para o usuário, né, não para a empresa que está com ela ali funcionando, né, de forma geral, e todo mundo está falando sobre isso, né? Então acaba que tem algumas informações que são verdadeiras, outras não são tão verdadeiras, as pessoas não sabem como é que funciona. Alguns acham que tem consciência, não tem consciência, enfim. Começa a entrar naquelas conversas que a gente até teve aqui em outros episódios também das nossas conversas, mas acho que seria interessante a gente começar explicando para as pessoas, né, a diferença da inteligência artificial, ou melhor, o que é inteligência artificial generativa e o que é inteligência artificial, né? Porque há essa grande confusão e as pessoas acreditam que a inteligência artificial se resume à técnica generativa. Inteligência artificial é muito difícil definir e a definição ela evoluiu ao longo dos anos, né? A partir de 1950 que o Alan Turing colocou esse nome de inteligência artificial. Mas, simplificadamente, são técnicas que tentam reproduzir atividades humanas. Antigamente, eram até atividades muito mais operacionais e bem pouco inteligentes no nível cognitivo, nível de exigência cognitiva, mas à medida que a tecnologia foi evoluindo, esse próprio conceito ele evoluiu também, né? Hoje, inteligência artificial ela é uma área que ela predominantemente tem substituído tarefas cognitivas humanas e ela é muito ampla, né? Ela atua dentro da robótica, dentro da parte de otimização, dentro da parte computacional. E aí, a partir de 1970, existe uma sub-área dentro da inteligência artificial que utiliza dados, chamada aprendizado de máquina, e esta área é a que teve a maior evolução nos últimos anos, porque ela se baseia em dados, então não é a inteligência artificial inteira que se baseia em dados, mas essa área chamada machine learning ou aprendizado de máquina, ela se baseia em dados. Então, os algoritmos, eles utilizam dados, e aí existem várias técnicas nos algoritmos para fazer com que esses dados virem informação e depois virem conhecimento, e que seja útil para o ser humano tomar a decisão ou para as máquinas funcionarem da forma correta. E aí, por que evoluiu essa sub-área? Porque a computação evoluiu, computação de alto desempenho evoluiu, computação distribuída evoluiu, então hoje a gente consegue resolver problemas complexos colocando em diversos computadores, a gente nem precisa ter esses computadores, a gente aluga ele, né, coloca em nuvem, aluga o uso, e existem data centers, né, que são grandes galpões, né, com computadores que, quando a gente sobe o código e os dados, vão para esses data centers, eles têm umas técnicas de distribuir, e esses computadores realizam o processamento, depois entregam o resultado para a gente. E a gente paga só pelo uso, né? Não precisa comprar o computador. Assim como a gente faz com uma casa, né? E com um carro, quando a gente quer alugar. Então, isso evoluiu muito, e principalmente para a computação científica e industrial. A disponibilidade de dados, por se basear em dados, né? Internet, número de sensores, celulares, computadores,
tudo isso gera dados, e essas técnicas elas evoluíram bastante, e a última é a própria ciência em cima disso, técnicas de como esses algoritmos podem ser mais robustos para extrair mais conhecimento desses dados de forma mais eficiente, que é justamente isso que foi o salto da inteligência artificial generativa, que eu vou poder detalhar um pouco aqui mais para o pessoal. Legal. Ô, Gibran, é importante também, né, antes da inteligência artificial generativa, já existiam técnicas, né, de processamento de linguagem natural que eram utilizadas para resolver alguns problemas pontuais, né, de forma geral, e aí com o advento, né, da técnica de Transformers, é que a gente conseguiu, de forma geral, fazer algo além da nossa capacidade num tempo muito curto. E aí acho que é legal também, antes da gente entrar na parte técnica, explicar para o pessoal que o GPT, de forma geral, né, que foi o grande divisor de águas aí na IA generativa, ele não é algo que apareceu em 1 ou 2 meses, né, como parece que apareceu. De uma semana para outra, alguém inventou alguma coisa e isso foi lá e revolucionou a IA generativa, né? Acho que seria legal também contar um pouquinho dessa história para o pessoal, para a gente situar todo mundo nesse mesmo caminho, né? Não parecer que é algo mágico como as pessoas acham que é. E o pessoal vai entender que quando fala IA generativa não é só geração de texto, né? Eu vou falar algumas aplicações aqui bem interessantes, inclusive algumas que eu estou testando aqui também, mas voltando um pouco, né, só para diferenciar, quando a gente fala trabalhar com textos, né, escritos, isso é uma técnica chamada NLP, processamento de linguagem natural. Essa técnica, ela não é generativa. Aí eu vou falar o que é generativo, né, o conceito. Né, o conceito de generativo é você tirar proveito do caráter probabilístico da inteligência artificial para gerar conhecimento que antes não existia, tá? Só que no sentido de que não conhecimento que não existia na humanidade, gerar conteúdo, né? Gerar informação, conhecimento no sentido técnico da palavra, né? Porque o processo de evolução dos dados, ele vai dados, informação, conhecimento. Então vou dar um exemplo. Tem uma estação meteorológica que ela, vou dar esse exemplo até porque é da sua área, Davi, e o pessoal consegue visualizar também. Tá no dia a dia de todo mundo, né? Todo mundo vê clima de alguma forma, né? Exato. Vê e percebe, né? Então, para quem não sabe, estação meteorológica é um conjunto de sensores que coloca no campo para medir temperatura, para medir umidade, para medir índice pluviométrico, né? Para saber quantidade de chuvas, pressão atmosférica, etc. Então, os agricultores colocam isso no campo e os agrônomos, os engenheiros colocam no campo para estudar e tomar as ações em cima do campo. Só que quando você olha na estação meteorológica, o que você vê ali são sensores que enviam informação. Então, o sensor de temperatura, se for um sensor analógico, ele vai enviar um sinal, que é uma onda, né, um sinal, e dependendo da amplitude desse sinal, vai corresponder a uma certa temperatura. Então, isso a gente chama de dados, né? Então, vem esses dados de temperatura, pluviométrico. Então, por exemplo, vai ter um nível lá de milímetros de chuva, e a partir daí, isso vai para fazer uma análise. Então, são informações extremamente pontuais e de um nível baixo. O nível baixo é pouco útil para o ser humano. Temperatura, 30 graus, na verdade, nem 30 graus, vai falar assim, 7 volts. Então, o sinal de temperatura vai mostrar 7 volts, sinal índice pluviométrico lá, por exemplo, vai mostrar 34 bits, por exemplo, se for digital. Aí tem as famosas curvas de calibração, né, Gilmar, para transformar isso naquilo que a gente entende como o dado, né, o dado medido ali, né, enfim. Exatamente. Aí o sinal vira o dado, né? Que aí vira a curva de calibração. Então, por exemplo, 5 volts equivale a 30 graus Celsius. Beleza. Então, virou o dado ali, 30 graus, 30, né? O dado virou 30.
quando isso chega para fazer o processamento, isso ainda é um dado, né? Beleza, 30 graus, mas o que isso significa? E aí você começa a converter isso para informação. Então, o que seria informação em cima desses dados? A temperatura pode variar de X a X. A temperatura de 300 graus no ambiente não pode existir, né? Em condições normais não vai existir. Então, já são extraídas algumas informações ali. E depois vira conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento é, dadas as combinações dessas informações, há uma chance de chover amanhã, ou choveu hoje, ou está chovendo, ou está ventando muito. Então, isto é conhecimento. Então, que os modelos de... Tem até um ponto importante aí, Gilberto, só fazendo um parêntese aqui, que eu acho que é legal também aproveitar o momento, é explicar para as pessoas, né, que a gente ouve falar muito que o dado é o petróleo, o novo petróleo, o dado é o novo ouro, mas o que realmente muda e entrega valor é a capacidade de transformar isso em informação, consequentemente em conhecimento. É o conhecimento que no final do dia gera o valor, né? Então não adianta a pessoa armazenar uma quantidade de dados gigantesca e depois você não ter técnicas ou capacidade de extrair conhecimento útil desses dados, né? Que é o que as IA generativas, que é o nosso tema aqui hoje, ou com as técnicas atuais, conseguem fazer muito bem feito, né? O dado, ele passa a ser ouro se você sabe utilizá-lo. E Exato. Tem um problema muito sério nessa frase que o pessoal usa, que até o pessoal já tem falado isso há um tempo sobre essa questão aí. Só qual que é o problema? Se você imaginar, quando você fala que o dado é ouro, né? Quando a gente vê aí o pessoal falando que dado é o novo petróleo, desde que eles estão pensando em ferramenta, não estão pensando em dados, estão pensando em conhecimento. Então, se você é um carpinteiro e tem um quarto cheio de ferramentas, estas ferramentas estão gerando valor para você por dois motivos. Primeiro, que você sabe usar essas ferramentas, e segundo, que alguém construiu essas ferramentas. Exato. Quando eles falam que dado é novo petróleo, essas ferramentas seriam equivalentes a colocar um monte de rocha, né? Não vou falar pedra, não, senão os engenheiros de Minas vão ficar nervosos comigo, mas colocar um monte de rocha. Né? O pessoal da agricultura também vai ficar, porque pedra não é um conceito técnico. Né? Colocar um monte de rocha e colocar minério de ferro no quarto, hematita, colocar água, e falar que assim, essa terra e essa água aqui é o novo petróleo. Aí o carpinteiro vai falar, pô, mas eu não consigo usar isso aqui, alguém tem que fazer com que isso vire uma ferramenta. Beleza, se a ferramenta é de metal e tiver a matéria-prima para construir o metal, aquele ali pode virar ouro. Mas o problema é se tiver lixo ali, se tiver papel, se tiver carvão, se tiver madeira, ele nunca vai construir um alicate, né? Então, e o que a turma costuma fazer, vamos coletar os dados, vamos armazenar, depois a gente vê o que a gente faz. Aí, esse vê o que a gente faz, contrata um monte de cientistas de dados, coloca eles lá para trabalhar e fala assim, vê o que você pode tirar de valor aí. Vai ficar 3 anos sem gerar valor nenhum. Ou vai gerar até o que as pessoas erroneamente vão entender como conhecimento, só que não tem aplicação prática nenhuma daquilo. Mas que problema que isso aqui resolve? O que isso aqui traz de diferencial para o negócio, nesse caso que você ilustrou, né? É como se colocasse aqui, onde eu trabalho, aqui, um container cheio de peças de automóvel, e beleza, eu não vou montar um automóvel, mas se você entregar isso para alguém que tem conhecimento, ele vai montar um automóvel num tempo ok, e aí vai conseguir, né, ter um veículo de transporte. No meu caso, não vai conseguir, eu não vou conseguir. Não adianta. Me dá aí e fala comigo, tira alguma coisa dessas peças aí. Eu não vou nem entender que aquilo serve para fazer um automóvel. Exato. Aí fazendo analogia, né, disso aí, é o seguinte, imagina um galpão que o cara, com várias matérias-primas ali, que o carpinteiro, ele sabe o que é útil para ele na profissão dele. E aí tem lixo lá, tem matéria-prima, tem papel, tem madeira, tem areia, tem minério de ferro, tem um monte de coisa. O cientista de dados, ele é especialista a pegar aquilo e transformar aquilo em ferramentas úteis, né, em conhecimento úteis. Só que se você não orientar ele
ele não vai saber, porque ele não entende o trabalho do carpinteiro. Então, o que é o ideal? O ideal não é jogar o cientista de dados num monte de lixo, pedir para ele gerar algo de valor para mim. O ideal é falar assim, eu preciso fazer mesas, o meu trabalho é fazer mesas, e para isso eu uso ferramentas. E aí ele mostra como que são as ferramentas que ele usa. O cientista de dados vai entender de qual pilha de matéria-prima que ele tem que ir e como que ele vai, quais são as técnicas que ele vai utilizar de fundição, de químicas, metalúrgicas, para construir exatamente aquelas ferramentas para esse carpinteiro, que nessa analogia é o cara do negócio. Então o cara do negócio, ele acha que ele não precisa de entender de inteligência ou de ciência de dados, ele acha que vai jogar tudo na mão do cientista de dados. E ao mesmo tempo, o cientista de dados acha que não precisa de entender de negócio, ele acha que ele tem que simplesmente aprender a lidar com dados, números e equações. E se cada um pensar dessa forma, vai ficar um gap ali no meio. O cara do negócio não vai conseguir comunicar com o cientista de dados não vai gerar valor, aí que vai falar que a inteligência não gera resultado para ele, e é o que mais acontece, né? Um bom projeto de inteligência artificial, ele começa com uma boa definição do problema a ser resolvido, que esteja claro tanto para o cara de negócio, como principalmente para o cientista de dados, né? Tem que estar muito claro isso. A partir daí, você vai atrás dos dados, né, das informações, do conhecimento, para você construir as soluções que você precisa, né? Não se deveria começar de trás para frente, começar pelo dado para poder chegar no problema. Não faz... a gente falando assim, né, as pessoas que estão nos ouvindo aí e nos assistindo pode falar assim, mas faz todo sentido, né? Mas não é o que a gente vê na prática. O que vai acontecer, o pessoal falar, pô, isso é lógico, né? Mas não funciona assim. É a mesma coisa do que você observar no esporte ou qualquer movimento motor, você observa uma pessoa dançando forró, fala, pô, esse negócio é simples, é fácil. Aí quando a pessoa vai fazer, ela não consegue, né? Porque exige um processo ali de adaptação. A mesma coisa, por mais que as pessoas falam que isso é lógico, e eu até duvido que as pessoas entendam que isso é lógico, na prática não é isso que a gente vê. 99% de todas as áreas que a gente atua, isso não acontece. Quando acontece, é maravilhoso, porque a chance de gerar resultado é muito grande. Exatamente. Com relação à generativa, é o seguinte, ela se baseia do caráter probabilístico da inteligência artificial baseada em dados, que é machine learning. Então, o que é interessante? Ela, ao invés dela fazer uma predição do que pode acontecer, por exemplo, no caso aí que eu dei do exemplo da estação meteorológica, o método tradicional de aprendizado de máquina, ele pode fazer a predição de chuva no dia seguinte, ou de evapotranspiração, né, que é a transpiração e evaporação das plantas, né, do solo. Aí me corrige aí. A evapotranspiração é a evaporação de água da superfície do solo, da superfície das plantas, mais a transpiração que é devido ao processo fisiológico, né? Então, a premissa aí é que você tem que ter água disponível e capacidade de transporte de água da atmosfera, né? Enfim. Exato. Até espero que o pessoal que está assistindo, né, entenda que a gente está fazendo analogia, né? Vai fazer analogia na área dele. Exato. Né? Porque senão daqui a pouco alguém vai falar que, mas eu sou da área de vendas, estação meteorológica não serve para mim, né? Exato. Mas a gente não está falando sobre estação meteorológica, né? A gente está falando sobre as abordagens, né? Todo mundo de alguma forma aí, nem que seja para sair, né, de manhã, olha para a previsão do tempo, olha para o valor da temperatura, quando está sentindo aí tem a sensação térmica mais alta ou mais baixa, enfim. Então, acaba que não todas as pessoas, de alguma forma, têm um contato, né? Talvez não tão direto, mas tem um contato. A analogia é mais também nesse sentido, né? Isso. Aí, olha que interessante. E isso é um ponto que ninguém, pelo menos quem não quem não atua, quem não constrói IA generativa, talvez não se tocou com isso. Olha que interessante. Nesse caso aí de predição de evapotranspiração, por que eu estou falando isso? Porque é algo importante na área. Então, tem várias estações meteorológicas no terreno, aí o pessoal precisa saber quanto de água que ele vai precisar de
planejar para aquele processo agrícola, até prever evolução da plantação, etc., né, Davi? Exato. E aí, ele precisa prever isso. Então, existem técnicas de aprendizado de máquina que são utilizadas para isso, né? Então, para quem é da área, o que a gente costuma usar mais é um modelo baseado em árvore chamado XGBoost, e ele faz predição. Logicamente, não é só jogar algoritmo, né, no modelo. Logicamente, não é só jogar os dados nesse algoritmo que vai funcionar, tem que fazer outras coisas. Mas ele é um modelo, é um algoritmo bem robusto, que ele vai construir um modelo preditor, que é uma equação que vai tentar reproduzir as equações físicas, que também dá para fazer por equações físicas, né, de comportamentos. E aí ele vai falar, olha, dado essas informações meteorológicas de hoje e um passado recente, amanhã o solo e as plantas vão perder X de água, né? Isto é o que todo mundo conhece, que trabalha na área. Só que a inteligência artificial generativa, ela faz algo além. Isso que é maravilhoso, que ainda ninguém está aplicando. E, inclusive, a gente está aplicando isso em um projeto, e em breve até vou te mostrar, Davi, eu ainda não te mostrei não, mas na área financeira. Qual que é a ideia? A IA generativa, quando se aplica isso nesse problema da predição de evapotranspiração, em vez dela falar quanto que vai evaporar, ela cria quantos cenários você quiser. Então ela vai criar, por exemplo, 1000 cenários prováveis de acontecer, dados os dados passados. É como se ela fizesse uma ramificação no universo. É como se a gente vê em filme, né? O pessoal tem uma ramificação, um multiverso. Então você está no presente, você tem infinitos futuros possíveis. Só que esses infinitos futuros possíveis, eles vão ser guiados de acordo com a sua história. Uhum. Eles não vão ser aleatórios, eles vão ser guiados de acordo com a sua história. Então, por exemplo, se você é advogado, existe uma grande chance de amanhã você continuar sendo um advogado. Só que o seu futuro amanhã, você vai ter infinitas possibilidades. Só que você vai continuar sendo advogado. Muito pouco provável que você deixe de ser advogado de hoje para amanhã. Então, a IA generativa, ela permite isso. Ela permite que você analise os dados do passado e, além de fazer uma predição de um cenário para o futuro, ela faz predição de quantos cenários futuros você quiser. Inclusive, você pode fazer predição de 1 milhão de cenários futuros, 1 bilhão de cenários futuros. E aí você vai ter um cenário futuro que vai, o campo lá vai evaporar, vamos falar em litros, né? 1 milhão de litros de água em uma determinada área, só que no outro futuro vai evaporar 1 milhão e 100 mil litros, no outro futuro vai evaporar 2 milhões, no outro futuro vai evaporar 900 mil. Então, notem que cada futuro vai ter uma evaporação. E aí, o que a gente faz? A gente pode pegar todos esses futuros e fazer análise desses futuros e escolher qual que é o futuro que a gente quer considerar. Isso é um grande salto que aconteceu a partir de 2014 e 2022, que isso veio para explodir nesse processo de IA generativa, né? Aplicado de forma a gerar valor. E o legal disso é que funciona com sistemas complicados de serem resolvidos, sistemas caóticos, quase caóticos, pseudo-aleatórios. São problemas complexos de serem resolvidos. São problemas climáticos, problemas financeiros, problemas de flutuação de moeda, e problemas físicos, problemas químicos que são complicados de acontecer. Só para explicar uma questão para o pessoal aí também, né, dessa questão dos problemas complexos que você está falando, Gibran, é porque geralmente, invariavelmente, com as técnicas antigas que a gente tinha, para a gente explicar um sistema desse, para escrever um sistema desse, a gente tem N variáveis, aí, uma quantidade muito grande de fatores variáveis que interferem no resultado final. E o que a gente faz sempre, né, no ponto de vista de experimentação? Você mantém tudo fixo, isola uma variável. Só que essa acaba sendo uma simplificação do sistema. E a simplificação, ela leva a erros.
né? É importante a gente colocar isso também, porque as pessoas acham que todos os métodos que a gente tem disponíveis, né, eles não levam a erros e a inteligência artificial erra. Não, tem erro inerente a praticamente tudo. Aí um erra mais ou erra menos, dependendo da técnica e da sua capacidade de trabalhar os dados e refiná-los, tá? Então é importante falar isso para as pessoas, para elas não acharem, né, que o erro só está inerente às próprias técnicas de inteligência artificial. Pegando o gancho aí do que você colocou também. Exato. Sobre a inteligência artificial, a gente tem muita coisa, né, para falar, né, inclusive essa questão que o Davi falou. E aí, na generativa, ainda é uma sub-área dentro da área de machine learning. E ela é bem diferente da área de machine learning. Inclusive, tem até uma frustração que muita coisa legal, a gente, para funcionar bem, precisa de uma computação alta, né? E isso, a frustração minha é porque eu não consigo fazer muita coisa porque eu não tenho acesso a essa computação. E a computação cara, né? Mas tem se evoluído. Então, tem se conseguido fazer coisas interessantes em computadores locais, né? Lógico, como eu falei, a computação evoluiu, dá para fazer isso em computadores remotos, mas continuam caras, né? Então, não é barato para fazer. Então, esses modelos, só um parênteses, né, esses modelos mais baratos aí, então quem já usou o Llama, esse modelo de código aberto mais barato, o Mixtral, que é 1 bilhão, 1 a 7 bilhões de parâmetros, né, que são conexões, são redes neurais artificiais com conexões, 1 a 7 bilhões, para quem quiser fazer um comparativo, o GPT-4 tem mais ou menos 1 trilhão. Então, esses modelos mais básicos têm 1 bilhão. É mais de R$1 milhão para treinar. Se a gente fosse pagar para treinar um modelo desse, a gente gastaria mais de R$1 milhão. E poderia jogar esse dinheiro fora, porque depois do treino a gente poderia não ter um bom resultado. Então, para treinar no computador local, tem que ser modelos com 300 milhões para baixo de parâmetros, e que até precisa de uma computação um pouco melhor, mas até dá para treinar em casa. Mas voltando na IA generativa, né? O que é isso? São modelos que eles geram informação, né? Geram informação e podem gerar conhecimento também. E a partir de caráteres probabilísticos. E diferente do modelo de predição lá, que eu falei de machine learning, que ele fala se o valor que vai evaporar de água, o modelo generativo, ele fala como que vai ser aquele futuro. Ele explica possibilidades daquele futuro. Então, você consegue reconstruir futuros, você consegue reconstruir ambientes simulados. Então, isso é muito mais poderoso e muito mais incrível. E nesses ambientes simulados, você mede nesses ambientes simulados o índice de chuva. Então, o modelo tradicional, ele mostra o índice de chuva. O modelo generativo, ele cria um ambiente futuro e você mede isso no ambiente futuro. Essa é a principal diferença. E cenário futuro. Isso em qualquer área, tá? Qualquer área que vocês podem imaginar. Não texto e imagem. É isso que eu quero mostrar para que as pessoas elas possam enxergar isso. E aí, antes de 2014, 2014 teve um salto. Antes de 2014, existiam modelos generativos que geravam textos. E como que eles faziam isso? Eles usavam um processo de representar aquele texto que utilizavam para treinar em um conjunto de informação reduzido. É como se eles compactassem a informação para ficar uma quantidade de dados menor. E a partir daquilo ali, eles descompactavam usando métodos probabilísticos, né? Métodos que eles chamam de mixture, mistura, né, gaussiana e outras técnicas probabilísticas, antes de 2014. Só que era muito difícil para gerar criatividade, né? O que se chama de criatividade, né? Então, hoje, o conceito de criatividade pode ser
aplicado também nesses modelos generativos que eu vou falar daqui a pouco. Em 2014, o Ian Goodfellow, ele criou as redes GANs. O que é a rede GAN? Rede GAN é uma rede adversarial generativa. Então, generativa adversarial networks. A gente está falando agora só de redes neurais artificiais, tá? Então, todas as técnicas, tudo que eu estou falando agora, utiliza dentro da área da inteligência artificial, tem área que utiliza dados, dentro da área que utiliza dados, tem área que é inspirada no cérebro, que utiliza neurônios artificiais. A gente vai falar só, e tudo que eu estou falando aqui são técnicas que utilizam neurônios artificiais. O que essa rede GAN faz, né? Em 2014, ela faz o seguinte: tem um problema. Eu preciso gerar uma imagem de uma flor, né? Como que eu vou gerar uma imagem de uma flor com inteligência artificial? Qual que foi a ideia do Ian? É muito, muito criativo. Ele criou duas redes neurais para competirem entre si. Hoje o pessoal vai falar agentes, né? Mas não são. Uhum. São duas redes neurais para competirem entre si. Uma rede neural é o discriminador e a outra é a geradora. Então é como se fosse um sistema. Imagina que tem um museu e que tem um cara que quer vender a Mona Lisa. A Mona Lisa foi roubada e aí os bandidos tiraram proveito de que a Mona Lisa foi roubada. E eles estão tentando falsificar a Mona Lisa de modo que eles falem que a Mona Lisa foi encontrada e vendam ela, né, para o mercado negro. Então, eles precisam convencer o cara que analisa a imagem, que é especialista em analisar a obra de arte, que a Mona Lisa que ele pintou é real. Então, este cara, que é o especialista em obra de arte, ele vai ser chamado de discriminador. E o cara que falsifica é o cara que é chamado de gerador. O cara que falsifica, ele começa a falsificar a partir de um ruído. Então, você pega uma imagem da Mona Lisa, pensando que é a máquina que está fazendo isso. Então, você entrega para a máquina um ruído. O que é ruído? Aquelas TVs antigas, o chuvisco, você não enxerga nada. Então, uma imagem com chuvisco, você não sabe nada que tem lá. Você não consegue retirar a informação, conhecimento dali, né? Basicamente é isso. Exato. E o gerador, ele não sabe nada, tá? Então, nem o gerador entende de obra de arte, nem o falsificador entende de obra de arte. Você entrega algumas imagens no estilo Leonardo da Vinci para este gerador estudar, né? Uhum. Aprender no estilo do Leonardo da Vinci. E aí, ele começa a aprender algumas técnicas, algumas análises ali nos dados, nas imagens de Leonardo da Vinci. E aí, o falsificador mostra um ruído branco. O gerador vai falar assim, olha, isso aí não é obra de... Não é verdadeira essa imagem, não. Porque ele tem um histórico de imagem ali. E aí, o que faz? O falsificador, que é o discriminador, que é o gerador, ele faz uma pequena modificação na imagem, só que não sabe para qual que é o caminho que ele vai seguir. Ele faz uma pequena modificação e mostra. E aí o discriminador vai falando que não é. À medida que o discriminador vai falando que não é, o gerador vai entendendo qual que é o caminho. É igual que ele tá quente e tá frio, né? Qual que é o caminho que ele tem que ir. E aí chega um momento que eles começam a competir, o gerador, que é o falsificador, ele sabe mais ou menos qual que é o caminho que tá avaliando, que tá dando um score ali, uma nota mais alta, mais baixa, e o discriminador vai aprendendo cada vez mais ser um discriminador melhor, o gerador fica cada vez mais sendo um gerador melhor. E aí o modelo chega no sucesso. O objetivo é quando o discriminador, ou seja, quando o especialista de obra de arte falar que aquilo é uma obra de arte, quando o falsificador enganar. Isso é o modelo GAN. Esse modelo GAN, ele foi uma revolução na área. E... mal comparando, Gibran, para tentar traduzir algumas coisas aqui para facilitar, tem pessoas, né, de vários níveis assistindo a gente aqui. A rede adversarial é como se a gente colocasse realmente, mal comparando dois adversários, um com objetivo similar ao outro em alguns aspectos, em outros aspectos não,
e eles vão meio que competindo entre eles, e cada um vai aprendendo com o resultado do outro, até que um consiga, um deles fale o seguinte, não, isso aqui realmente é aquilo que eu estou buscando. Aí segue o processo. Né? Foi muito simplificado e muito superficial para resumir essa parte aí para o pessoal entender, né, que não é tão da área entender um pouco, né? E aí o objetivo desta rede, né, o sucesso dela é quando o discriminador, que é como se fosse fiscal, ele aprende, ele fica muito bom, né? Isso é uma premissa para que o sistema funcione. Ele fique muito bom, aprendendo com as imagens, e ele seja enganado pelo falsificador. Quando ele for enganado pelo falsificador, significa que o falsificador conseguiu reconstruir algo que um especialista em detectar obras de Leonardo da Vinci acha que foi feito pelo Leonardo da Vinci. Logicamente, dando um exemplo de imagem. Aí, qual que é o problema disso? O problema é que vai chegar em vários locais que pode ser que não evolua, ele não consiga ter esse processo de evolução nesse aprendizado, né, e não chegue nessa convergência. Então, esta rede que chama de modo de colapso, né, e explosão de gradientes também. E qual que é o problema disso? O problema é que isso é muito difícil de treinar uma rede dessa, e ela é extremamente instável. E aí evoluíram, aí chegaram em 2017 com a Style Game. A Style Game, ela conseguiu, se o pessoal pesquisar na internet, quem acompanha mais tempo vai lembrar, mas se o pessoal pesquisar na internet rostos realísticos gerados por inteligência artificial, no Google Imagens, vocês vão ver uns rostos lá, mais ou menos de 2017, que foram criados a partir do Style Game. O que basicamente eles evoluíram nisso? Eles começaram a ter um direcionamento nesse processo do falsificador. É como se tivesse, ele em vez de ele ter que, a partir de um chuvisco, construir uma imagem perfeita, perfeita no ponto de que o discriminador não reconheça que é falsa, ele tem que fazer isso sem suporte. No Styling Game, você vai oferecendo informações adicionais de estilo, de textura, e algumas informações que você consegue direcionar, e esse processo de falsificação, entre aspas, ele vai acontecendo por etapas. E aí conseguiram gerar imagens incríveis, né? Isso foi mais ou menos em 2017, e aí conseguiu criar imagens com realismo visual, imagens de alta fidelidade. E aí, o que foi de interesse, né? O problema disso é que ainda consumia recursos computacionais muito grandes, né? E ainda tinha muita dificuldade para você poder controlar que tipo de imagem que você quer gerar. E aí que foi um grande salto, que foram as redes baseadas em difusão. Essas redes, elas foram uma ideia genial, que eu considero uma ideia genial. E isso foi realmente um salto, foi a partir de 2022. O pessoal tem ideia, só que foi mais ou menos a partir de um artigo, se eu não me engano, de 2015. Qual que é a ideia? Olha como é que eles foram criativos, né? E olha, eu não estou falando de GPT, eu nem vou falar de GPT hoje, eu não estou falando de geração de texto, estou falando de geração de imagem, estou falando de geração de dados, e aí quando eu falo de geração de imagem, essas técnicas que eu estou falando, elas servem para gerar imagens, elas também servem para gerar áudio, servem para gerar música, servem para clonar voz, então só não são muito utilizadas ainda para gerar texto, né? A gente está chegando lá, o pessoal tá buscando gerar texto com essas técnicas também, porque vai permitir edição de texto, né, a nível de token, no máximo caso. Então, em breve, quando você pedir para gerar uma história, um conteúdo,
você vai conseguir pedir para ele fazer uma alteração só em uma determinada palavra ou só em um determinado trecho do texto. Ele vai conseguir gerar e alterar só aquele ponto. Hoje ainda não é possível fazer isso. Hoje ainda se está fazendo muita pesquisa em cima disso, mas para fazer isso dá muito trabalho. Não é direto, não é inerente da técnica de modelagem que é utilizada hoje para geração de texto. Mas na imagem, para quem está usando, para quem usou o GPT mais moderno aí, para gerar imagem, você consegue alterar um determinado item, se você quiser, porque eles fazem uso dessa técnica de difusão integrada com Transformers também, que agora eles estão integrando as duas. Uhum. Mas vamos voltar na técnica de difusão. Olha que incrível isso. Pensa o seguinte, imagina você assistindo TV, nas TVs antigas. Aí a imagem está perfeita. Aí começa a chover, começa a ventar, vai começar, aparece um chuvisco, você ainda consegue enxergar. Aí bate mais um vento, quebra um pedaço da antena, aparece um pouco mais de chuvisco. Aí assim vai, de forma incremental, digamos que acontecem 100 etapas nesse processo. Cada vez mais a imagem vai ficando pior. Até chegar um momento que passou uma ventania, levou o telhado, levou a antena e ficou 100% chuvisco. Você não vê nada. Esse é o processo que a gente chama de difusão, né? De dispersão. Eu sei, se eu observar, se eu ficar em pé lá no telhado, olhando para a antena, desde o início e anotando tudo que aconteceu, do início até o final, eu consigo fazer o inverso. Porque aí está um ruído ali da imagem, eu consigo lá, beleza, levou a antena embora, vou encaixar. Aí agora arrebentou este elemento da antena, vou encaixar. Aí vou voltando, até chegar na imagem perfeita. Então, o que eu fiz aqui? Eu, conhecendo como que foi o processo de acréscimo de ruído na imagem, se eu conhecer como que esse ruído foi adicionado e qual o ruído que foi adicionado, eu consigo fazer o contrário. Dado um ruído, eu consigo tirar os ruídos que foram adicionados até chegar na imagem original. Então, o princípio do processo de difusão é o seguinte: eu sei como um ruído destrói uma imagem, então talvez eu possa aprender a reverter esse processo passo a passo até reconstruir uma imagem do nada. Por quê? Né? Porque vocês lembram da GAN, que tinha os dois disputando, e às vezes um não conseguia enganar o outro, um não conseguia crescer? No processo de difusão, joga fora, não precisa disso. Você simplesmente aprende ruídos. E por que ruídos, Gibran? Porque, não sei se o pessoal não vai saber, mas quando você vai gerar uma imagem, quando você pede para o modelo gerar uma imagem, eu quero gerar uma imagem de um cachorro. A tela de pintura dele é um ruído. É uma tela de uma TV com ruído. Só que imagina o seguinte, ele foi treinado com tantas imagens, e ele gerou ruído em tantas imagens, e ele sabia o que significava cada uma das imagens no início, que ele sabe exatamente quais os ruídos ele deve tirar para chegar numa determinada imagem de uma descrição. E aí, olha que interessante. Nesse processo de treinamento dessa imagem, de geração dessa imagem, a gente usa um processo de guia, que é como se fosse a gente guiar um cego na rua. Então, o processo de difusão, ele pega milhões, no processo de treino dele, ele pega milhões de imagens e ele vai acrescentando ruído nessas imagens. No final, sempre vai gerar um ruído no final. É isso que ele faz. E quais os ruídos que ele acrescenta? Ele acrescenta ruídos controlados, chama ruídos gaussianos, são ruídos controlados. Ruídos que suavizam, né, com aqueles blush, né, que põe para suavizar. Ruídos suavizados até chegar num ruído final. Ele acrescenta e ele aprende quais os parâmetros de configuração para gerar esse ruído.
para cada imagem, ele vai aprender a gerar esses ruídos, e a gente coloca um guia que nessas milhões de imagens que são usadas para treinar, e esse guia é uma descrição textual daquela imagem. Então a gente pega 1 milhão, 100 milhões de imagens, escritas, por exemplo, cachorro correndo na grama. Aí outra imagem, jogador de futebol cabeceando, bola rolando na quadra, barco de papel na lagoa, pássaro voando em bando, andorinhas num poste de luz no céu nublado. Então, essas imagens, elas já são entregues para o modelo com essa descrição textual. Então, o modelo utiliza um processo de atenção cruzada, ou seja, ele leva em consideração não só a imagem que ele está acrescentando ruído, como ele observa o texto que é convertido em números, né, para o modelo entender, ele presta atenção no texto e utiliza isso como atenção, que a gente chama de atenção cruzada, para ele ser guiado nas características do ruído que ele tem que colocar para aquele tipo de texto, e logicamente ele vai fazer uma associação, porque uma imagem, toda vez que falar de nuvem, de céu, toda vez que tiver imagens, toda vez que na descrição tiver céu nublado, em alguns pixels daquela imagem vão ter tons de azul, tons de branco, tons de cinza, uma região grande azul, uma região grande branca, que vão ser as nuvens, serão os céus. O modelo matemático ele vai conseguir associar a palavra céu, vai conseguir associar com a cor azul, com a cor branca e com a forma, com o formato, porque isso é inerente ao processo. Aí chega lá no final e gera o ruído. O modelo treinado, ele faz o inverso. O modelo treinado, que é o que a gente usa, que o pessoal usa, quando você pede assim, eu queria um avião voando num céu azul, sem nuvens. Nessas milhões e milhões de imagens, ele já entendeu o que é um avião, ele já entendeu o que é um céu azul, e já entendeu o que é nuvem. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai combinar o entendimento dele de céu, o entendimento dele de nuvem, o entendimento dele de azul, e na hora dele gerar essa imagem, ele vai gerar a combinação do que ele aprendeu para gerar ruídos nessas várias imagens, e vai retirar esses ruídos. Aí no final a gente vai ter todos os elementos, que é o céu, que é o avião, e que é a ausência de nuvens. É assim que é o processo de difusão. Isso aí é interessante, Gibran, porque trazer alguns pontos aqui, né, para reforçar para o pessoal, né, que ainda entende a inteligência artificial, principalmente gerativa, como uma mágica por trás, que é algo que a máquina está criando as coisas do zero. Não, ela não está criando as coisas do zero. Ela está se baseando em uma quantidade enorme de dados, de informação, e essas técnicas que o Gibran está explicando, né, explicou aqui muito bem, são técnicas que elas demonstram um crescimento contínuo do conhecimento para a gente chegar nos resultados que a gente tem hoje. Nada disso foi tirado do zero. A máquina não cria nada sem ter tido exemplos, entender as coisas. E aí essas técnicas que a gente está conseguindo hoje, e para ter esse potencial, aplicar, né? As técnicas que a gente está conseguindo aplicar hoje, para ter todo esse potencial da inteligência artificial generativa, não só nos textos, como o Gibran falou, como o vídeo, o áudio, e até a multimodal, né, que pode ter a combinação disso tudo, a imagem, né, claro, elas são baseadas em extração de mais informação, de mais conhecimento útil dos dados, das informações que a gente já tinha no passado, né, em algum momento. Então, essas técnicas que a gente está conseguindo cada vez mais é explorar isso, né, de forma muito mais refinada tecnicamente, e que exige uma capacidade computacional que a gente não tinha no passado. É por isso que agora a gente está tendo esses resultados. Nada aí está se criando do nada, ninguém está criando técnicas totalmente do zero, não. Está se baseando no crescimento do conhecimento. E aí está chegando em níveis cada vez mais refinados disso. A tendência é só a evoluir ao longo do tempo, né, Gibran? E aí chegamos no hoje, né?
pessoal, muitas vezes, muitos não devem conhecer. Isso aqui é uma técnica da DeepMind, chamada Imagem 2. Isso aqui é uma imagem gerada, não é uma foto de um cachorro. Exato. Esse cachorro não existe realmente. Aí para quem quiser, né, que estiver no áudio aí, depois pesquisa no Google, imagem com N de nada no final, espaço 2. É um modelo criado pela DeepMind, e este cachorro aqui não existe, e é um modelo generativo. Então chega neste nível de qualidade, está chegando. E aqui a descrição para criar esse cachorro foi aqui eu não sei se isso aqui é a raça, mas um cachorro encostado no sofá, né? Alguma coisa assim. E, inclusive, eles colocaram até o fundo fora de foco, deram um foco aqui na frente, e eu tô falando isso para quem não estiver vendo, vocês vão ver a imagem do cachorro quando vocês entrarem, vocês podem dar o zoom no olho, vocês vão ver que o negócio realmente é impressionante, aqui ó, no olho, os detalhes do pelo. Então, tá chegando nesse nível, né? E isso é aqui o olho, né, da pessoa aqui, ó, a qualidade aqui da face, do olho, do reflexo, do céu batendo aqui. Então, dificilmente alguém vai falar que isso não é real, né? Se você não avisar, não informar, vai parecer que talvez é uma imagem, é uma foto natural que passou por algum tipo de tratamento dela, né, para realçar detalhes e tudo mais, mas que, na verdade, não existe, né? Foi gerado por essas redes, né? E isso é uma evolução, porque o que eles estão fazendo agora? Aí que está dando um salto, né? Deixa eu tirar essa apresentação aqui. Qual que é o salto? O salto hoje teve um salto intermediário, só chegar no salto intermediário até chegar no dia atual. Então, eu falei do Diffusion. Qual que é a ideia do Diffusion, então? A GAN, ela tinha aquela competição entre redes, e não vou nem falar dos ataques que são possíveis fazer nessas redes, depois a gente pode marcar um só para falar de ataques possíveis, porque hoje, quando você joga uma imagem para a máquina e você pergunta para ela o que é, você joga uma foto de um carro, você pergunta para ela o que tem nessa imagem, ela vai falar, ó, tem um carro, tem um pedestre, tem um sinal de trânsito, mas tem ataques que a gente faz, que são ataques adversariais, outros tipos de ataque, que a gente acrescenta alguns ruídos na imagem que o ser humano não percebe. Mas dependendo da forma que a máquina foi treinada, ela confunde. Aí você mostra uma imagem de um carro, ela vai falar que é um camelo no deserto, mas só que você está vendo um carro, mas ela está vendo um camelo no deserto. Então, tem os ataques também, mas tirando isso fora, né? O Diffusion, olha da onde que veio essa ideia, né? Eles inspiraram isso na física estocástica, física estatística. Então, eles se inspiraram lá, desde do Einstein, do movimento browniano, quando ele colocava um pólen na superfície da água, o pólen ele começa a movimentar por causa das colisões térmicas ali das moléculas, das partículas da água. E ele não conseguia, e eles explicaram, ele conseguiu explicar com o outro cientista, eles conseguiram explicar. Então, então esta técnica ela foi inspirada no movimento browniano, nas equações de difusão. Então, quando você pinga um corante na água, né, uma anilina, você pinga uma gota na água, quando você pinga ali, a informação está ali. Depois, a informação vai se perdendo até ficar tudo da mesma cor e tudo dividido, né? Igualmente espaçado, que é o ruído. E uma equação de evolução de distribuição de partículas sob ruído, né? Que é a equação de Fokker-Planck. Olha só, esses modelos, essas técnicas que eu falei, que os físicos estudam, o pessoal de sistema dinâmicos, o pessoal da matemática, da física estuda, são modelos que descrevem algo como algo se degrada com o tempo. Então, você tem um pão e você quer descrever como que esse pão vai apodrecer, né? Como esse pão vai ser degradado. E existem formas de você descrever isso. E eles estudam isso, como descrevem. O que o pessoal da inteligência artificial como a informação se espalha, né? Como você perde informação concentrada
e ela fica espalhada por um determinado espaço, né? Exato. É como você chega no seu quarto, você bagunça ele todo. Como que você explica? Como você descreve isso? Qual foi a inovação da turma da Inteligencial? A turma pegou essa inspiração e fez o contrário. Beleza. Se eu consigo descrever como chega lá, e eu tenho todas as informações para ir do ponto A ao ponto B, se eu tiver o ponto B, eu consigo chegar no ponto A. Porém, você não vai chegar no ponto A exato. Você vai chegar em qualquer ponto A que vai respeitar alguns critérios. Então, se eu falar no GPT assim, gera um cachorro correndo na grama, ele vai gerar. Se eu escrever de novo, gera um cachorro correndo na grama, ele também vai gerar, mas a grama e o cachorro vai ser diferente. É porque ele volta. Então, esse é um processo criativo. Esse é um processo criativo, não no entendimento humano, mas ele é um processo criativo porque ele é baseado em experiência. Qual que é a experiência? Ele teve um conjunto de experiências para entender o que é grama, um conjunto de experiências para entender o que é cachorro, em termos de dados, milhões de gramas, milhões de cachorros, e combinações, né, e variações entre eles. E quando você entrega um ruído branco para ele, você está entregando aquela areia para um arquiteto, para um pedreiro extremamente criativo, areia e cimento, e você vai falar assim, construa, você está entregando aquele mármore bruto para o Michelangelo, né, que eles falavam que a obra sempre esteve ali, ele só precisou de tirar. Ele já viu o resultado no mármore bruto, ele só ia materializar aquilo, né? Então, assim, isso é tão maravilhoso que você está entregando para a máquina uma quantidade de informação que a gente não tem a capacidade de explicar ela, e às vezes a gente até acaba utilizando. Porque se for parar para pensar, alguém só consegue desenhar uma grama, uma folha de grama, porque você já viu exemplos de folhas de grama na sua vida, em algum momento dela. E você consegue extrapolar aquilo porque você consegue conectar outras informações que estão espalhadas, né? E talvez você não vai saber explicar isso de forma clara para alguém. Mas você fala assim, eu fiz porque eu fiz. É o famoso, né? Eu sei porque eu sei. Mas de onde que vem essa informação? É como se fosse esse ruído que a máquina tem a capacidade também de captar e agora conseguir colocar e gerar cenários diferentes para conectar com aquilo que você trouxe lá no início, né? Gera diversos cenários aí possíveis para aquela solução. E aí, no caso da imagem, o que acontece? O Michelangelo, pessoal, ele fazia, né, dentre várias coisas que fazia esculturas em mármore. Ele perguntava como é que ele conseguia, né? Ele falava, não, eu sempre esteve ali, eu só tirei o que não deveria estar, não lembro qual foi o termo, né? Eu só tirei o excesso. Então, esse processo de difusão é isso. Quando você fala assim, gere um cachorro correndo na grama, ele vai começar com um ruído, que é uma imagem cheia de chuvisco, você não entende nada que está nela. Ele vai usando aquele negócio do Michelangelo, a talhadeira, vai usando a talhadeira para construir, mas você fala assim, mas como que ele vai saber que é um cachorro? Como que ele vai retirar os ruídos para formar o cachorro? Assim como Michelangelo, ele quando ele queria construir uma pessoa, na cabeça dele tinha a pessoa, ele sabe como que é uma pessoa. Então, ele não vai construir uma pessoa sem cabeça, porque ele sabe que a pessoa tem cabeça. Então, naquela parte em cima do ombro, ele sabe que tem que ser algo redondo ali. Como esse processo de difusão ele foi treinado com descrições, como eu falei, e essas descrições textuais ele usou com atenção cruzada. Então, sempre quando uma imagem tinha um cachorro, tinha a palavra cachorro na descrição, né, e que representava, que ele conseguia entender que aquilo lhe representava, ele associava aquilo com certa representação de cor, certa representação de região, etc. E na hora que ele vai tirar, fala, opa, eu não vou retirar isso aqui não, porque eu vou retirar um pouco melhor aqui, vou fazer uma orelha aqui, ele não sabe que orelha, eu vou fazer um negócio aqui, porque toda vez que alguém na frase tinha a palavra cachorro, tinha um negócio triangular, que eu não sei o que é, mas tinha. E aí, quando é uma raça pastor alemão, ele sabe que tinha um pouco de marrom. E aí ele vai. Mas exatamente aquele tom de marrom, enfim, aquela especificação de cor vai ter pequenas variações, vai ter, né? Porque ele não vai conseguir retirar todos os ruídos, geralmente, ou ele vai colocar mais informação ainda, que vai ficar
mais realista do que você propriamente pediu. Então, assim, o quão mais específico você é num prompt desse, né, melhor é a imagem que você gera hoje. Porque mais informação você está colocando para ele retirar o ruído, né, retirar ali o excesso de informação que não precisa para gerar aquilo que você pediu. Aí tem um ponto interessante. Por que ele gera cachorros diferentes se você colocar a mesma frase? Tem como fazer ele gerar o mesmo, tá? Tem como fazer isso, teria que interferir no modelo, tem como fazer isso. Dá um pouco de trabalho, mas tem como. É porque todo ruído que é entregue para ele começar é um ruído diferente. Então, são chuviscos diferentes, né? Na hora que ele continua sendo ruído, mas cada pixel ali tem valores diferentes do que os pixels do ruído anterior, da primeira vez que você pediu para gerar. Então, na hora que ele retira, em vez de ele retirar, na hora que ele retirar 3 em um e retirar 3 no outro, o 3 do 1 ele vai retirar 3 em cima de 5 e no outro vai retirar 3 em cima de 7. Mas a ideia, né, o conjunto ali da informação, ela está mapeada por ele. Então ele consegue criar essas variações e consegue ter essa criatividade. Criatividade no sentido de extrapolar e utilização da experiência que foi entregue a ele, né, que é o conhecimento que foi entregue a ele, utilizar, né, que a criatividade é a capacidade de você utilizar o repertório que você tem. Então, quando você vai escrever uma história... Conectar coisas que pode não fazer muito sentido naquele momento para, né, determinado raciocínio, mas no seu raciocínio faz. Então você conecta aquilo. E aí quando você vai escrever um texto, né, ou fazer um desenho, você tem um papel branco ali. E aí você tem que buscar, cada artista vai ter a sua técnica. Alguns artistas vão dar uma volta, vão experimentar outras coisas para começar a trazer inspirações e trazer essas conexões e ele desenhar aquilo ali. Tem artista que é mais depressivo, ele naturalmente é depressivo, às vezes ele quer expressar isso de forma na pintura dele. Então, e tem artista que é o contrário, é extremamente depressivo e coloca coisas mais alegres. Então, você traz elementos da sua experiência. Então, o Diffusion, ele está trazendo elementos da experiência dele. Se a gente coloca elementos que são importantes para gerar conhecimento, a gente consegue fazer coisas extremamente surpreendentes. Então, vou dar um exemplo. Eu não vou entregar o bolo aqui, não, Davi, mas eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui no Bitcoin. Devagar com a entrega do bolo aí. Devagar com a entrega do bolo. Vamos lá. No Bitcoin, eu não estou falando que vai funcionar, mas eu estou dando uma ideia de como que poderia usar o Diffusion para você prever o Bitcoin no futuro, tá? O quanto que vai valer o Bitcoin daqui a pouco. Como que você poderia usar o Diffusion para isso? Você pode pegar o histórico do Bitcoin e você pode entregar para o Diffusion o histórico do Bitcoin são vetores com números, né? Se você pedir para plotar, você vai ver séries temporais. Então, é como se fosse uma imagem. É a mesma coisa do que uma imagem, porém só teria a primeira linha de pixels, né? Não teria as linhas de baixo. Então, é como se fosse uma imagem de 1 por 1 milhão, por exemplo. Então, e isso vai ser jogado, vai ser modelado no algoritmo, lá na técnica do Diffusion. Então, você vai entregar, por exemplo, uma determinada janela de tempo e aí, você vai descrever nessa janela de tempo, você vai entregar duas coisas. Você vai entregar uma janela de tempo, vou dar um exemplo aqui. Janeiro de 2022. Você vai entregar o janeiro inteiro de 2022 e o 1º de fevereiro de 2022. Você vai entregar isso. Aí depois você vai fazendo isso com cada etapa. O que ele vai aprender? Ele vai aprender a associar, ele vai aprender a ter uma atenção cruzada entre aquela imagem
que aquela imagem de uma dimensão do janeiro inteiro, ele vai ter uma tensão cruzada com o valor de fevereiro, né? E aí, você treina isso ao longo do tempo. Aí você quer saber quanto que vai custar o Bitcoin amanhã. Se você treinou com um mês, você vai entregar... você vai entregar todo um mês inteiro para ele hoje. É como se fosse o prompt seu. O prompt seu seria as informações do mês inteiro até o dia de hoje. E a imagem que ele vai gerar é como se fosse a imagem do valor de amanhã, tá? Então, esta é uma forma muito poderosa de trabalhar com séries temporais, e só que aí você consegue ir um pouco além. Vocês lembram que eu falei que, dependendo do ruído que você coloca no início, ele gera imagens de cachorro diferente? Então, se você jogar esta imagem do mês de hoje, de um mês para trás, no prompt, ele vai falar quanto que vai valer amanhã. Se você jogar a mesma imagem hoje, ele vai falar outro valor. Se você jogar a mesma imagem, ele vai falar outro valor. Então, o que está gerando? Ele está gerando vários ramificações temporais, as quais todos os valores de Bitcoin que ele falou são possíveis dentro do comportamento do Bitcoin ao longo do ano. E aí o pulo do gato é o que nem sempre é possível falar. O pulo do gato é como você vai usar esses milhões de valores possíveis do Bitcoin amanhã para escolher qual que é o valor que você vai investir. Né? Aí tá o bolo. Então vamos segurar o bolo aí. Não vamos entregar o bolo nesse caso, tá? Porque aí tá o pulo do gato. Vamos segurar o gato, não vou deixar pular. Porque isso é maravilhoso, né? Quando você pensa na... Aí é uma junção de várias coisas. Até então, a gente estava falando, num certo nível, de como a máquina pode ser criativa, né? E aí tem uma questão de criatividade do ser humano também, pegando isso e falando assim, peraí, olha só, eu consigo, então, a partir de um dado histórico, né? Que tem ali a distribuição temporal, que é a série temporal, eu consigo, então, a partir disso, de uma imagem, de uma informação, gerar uma imagem, e que essa imagem, por si só, pela técnica de geração dela, de geração de imagens, ela vai colocar cenários possíveis futuros. Agora qual deles eu vou escolher, né? Porque é aquele... Ou que ação que eu vou tomar agora para chegar naquele ponto, né? Então, assim, o pessoal que gosta de filme aí, é como se fosse os filmes lá dos Vingadores, né? Que o Doutor Estranho chega e fala, ó, pra gente ganhar essa luta, eu vi 1 milhão de cenários possíveis no futuro. Em um deles só a gente ganha. E aí ele chegou com uma resposta de que vamos fazer isso, e eles ganharam. Ou seja, mal comparando, né? Aqui é só para ilustrar e para trazer um pouco aí desse sentimento para as pessoas, né? Do que você explicou, Gibran, é a capacidade de enxergar esse futuro através de uma técnica que não necessariamente nasceu para isso, tá? Ela não foi criada para isso, mas a gente consegue interpretar e aí retirar conhecimento útil a partir dela. Ou seja, a gente passa a utilizar ela como a gente deveria utilizar, né? Tipo assim, o que tem aqui que eu posso extrapolar e aplicar em algo que seja realmente útil, né? Não é mais utilizando a IA generativa somente para ficar gerando as imagens para colocar no PPT bonito, para gerar e colocar em outras, para outros usos mais comuns no dia a dia, né? É para resolver algo realmente prático do nosso dia. Exato. E aí para quem quiser, né, tem um artigo de 2015 do Dickenstein. Ele chama Aprendizado Supervisionado Profundo usando termodinâmica de não equilíbrio, né? Logicamente vai estar em inglês aí, mas de 2015, a partir desse artigo que a coisa explodiu. E aí, em 2020, foi talvez um dos primeiros artigos que explodiu, já com a aplicação do modelo de difusão, que é o DDPM, né, de 2020, Jonathan, do Google Brain lá. E aí,
conseguiu chegar em resultados comparáveis com o GAN, que é aquela rede lá, o Style GAN, que começou em 2017, ela gerou rostos iguais a humanos, né? E aí foi a partir daí que eles conseguiram mostrar e gerar imagens a partir de ruídos, retirando ruído passo a passo. Porém, a vantagem sobre a GAN nessa técnica, muito mais estável do que a GAN no treino, com habilidade, com capacidade de convergir, de chegar a resultados com muito maior qualidade, gera imagens, consegue ter uma variação, uma variação muito grande, porque por mais que ele nunca tenha, por mais que você não, se você treinar, por mais que nessas 100 milhões de imagens que você usou para treinar, se você falar assim, provavelmente não vai ter uma imagem, é um teste que vocês podem fazer até para ver a qualidade do modelo. Provavelmente eles não vão ter nenhuma imagem, por exemplo, um elefante comprando pão na padaria, um elefante dentro da padaria. Dificilmente eles vão ter uma imagem dessa, ter usado uma imagem dessa para treinar. Só que eles têm imagem de elefante, vão ter imagem de padaria, vão ter imagem de iluminação do ambiente de uma padaria, vão ter imagem de o tamanho, comparação de tamanho de um elefante com o tamanho de uma porta, enfim, eles vão conseguir fazer essas análises de proporção. E aí, quando você fala assim, gerar um elefante dentro de uma padaria, quem estiver ouvindo aí pode até testar para ver o que acontece, ele vai conseguir, existe uma chance dele conseguir levar em consideração essas proporções de tamanho de elefante, com geladeira, etc. E aí, como que ele faz isso na hora de gerar? Na hora de retirar o ruído, ele pega informações de elefante, pega informações da padaria e combina isso. E na hora de retirar, ele retira combinando as duas coisas. Só que essa combinação ela é muito simples, é a combinação linear, é a soma de dois vetores. Na rede GAN era extremamente complicado. Na rede GAN fazer isso, você não conseguia fazer isso, né? Era extremamente difícil. A rede GAN ela era muito usada para copiar estilo de imagem, né? Copiar, dado a imagem inicial, você copiar, se inspirar nela para construir outras imagens. E outra que tem um condicionamento, né, nisso que na GAN você não conseguia fazer. O que é o condicionamento? É você acrescentar informações. Então, na hora que você está acrescentando a imagem, você pode acrescentar informações no processo de treino. E aí, o mais legal é que essas informações não precisam necessariamente ser só texto. Pode ser cheiro, pode ser áudio, pode ser grito, pode ser qualquer coisa que vocês podem imaginar. Pode ser qualquer tipo de dado. Então você consegue construir muitas coisas em cima disso. Esse condicionamento você consegue construir. E aí, essa DDPM, ela revolucionou, substituiu as GANs. E aí veio uma outra, que foi o Stable Diffusion. Olha o que eles fizeram. No processo de treino, até agora, entregava a imagem inteira. E tinha um condicionamento ali, texto ou qualquer coisa, dependendo da aplicação que você vai gerar. Eu falei, imagem pode ser áudio, pode ser séries temporais em geral. Texto não tem dado muito certo, mas agora o pessoal está evoluindo. E outras informações. Então, o que os caras fizeram? Isso aí foi uma revolução também. Os caras, em vez de eles colocarem a imagem, eles comprimiram a imagem e colocaram a compressão da imagem. Então, olha que interessante. Porque a imagem ocupa espaço. Então, a imagem de 256 por 256 vai gerar um valor, deixa eu ver aqui, né, quanto que dá, 65K. Então, por imagem, eles treinam milhões, né? Então, a rede neural, ela vai ter que ser muito grande, vai gastar tempo e vai gastar mais processamento. Aí, o que os caras fizeram? Em vez de jogar a imagem, eles falaram assim, se a gente pegar essa imagem e comprimir ela, e jogar ela, a compressão, o dado comprimido, eu não usar a imagem, usar o dado comprimido, fazer a mesma coisa, só que em vez de jogar a imagem, joga o dado comprimido, e na hora de gerar, gera a imagem.
eles fizeram isso, e aí eles conseguiram dar um salto também, porque aí conseguiram fazer com que esses modelos Stable Diffusion, inclusive, conseguem rodar em computadores, o nível de processamento caiu uma ordem de grandeza, ou seja, até 10 vezes mais rápido, para gerar a mesma qualidade de imagem. Então isso foi um grande avanço aí nos últimos anos. Isso aí talvez foi em 2023, 2022, eles começaram a usar o Stable Diffusion, né? O chamar de Stable Diffusion, que é quando você, além de outras evoluções que eles colocaram, eles comprimem a imagem, joga o vetor comprimido em vez de jogar a imagem direta. No nosso olho, a gente não consegue. Se a gente vê uma imagem comprimida, a gente até consegue, né? Por exemplo, JPEG comprimido, na hora que vai exibir no computador, tem uma descompressão ali para a gente poder visualizar. Em termos de dados, a gente não vai conseguir enxergar. Mas como isso foi um processo matemático, e o computador faz entender relações matemáticas, tanto faz se é uma imagem ou se é uma imagem comprimida, ele vai conseguir aprender aquela relação matemática. Foi isso que aconteceu. Logicamente tem que ter até um certo nível de perda, mas foi isso que aconteceu. E aí teve esse avanço. Aí, chegando, né, nos finalmente aqui, as coisas não pararam por aí. O pessoal começou a adicionar transformers nisso aí. E o que é o transformer? O transformer que evoluiu o processo de geração de texto. A técnica de transformer. Ô, Gibran, essa questão do transformer é até bom você explicar, porque ele que revoluciona, né, igual você está colocando aí, ele que revoluciona a capacidade, né, da IA generativa com texto, e as pessoas entenderem por que a gente não tinha isso antes, que acho que é o grande ponto, né? Mas a gente fala diversas vezes aí, você em palestra, eu também, ou em outras falas, que as técnicas de inteligência artificial que dão resultado, elas são lá da década de 1950, até muito antes disso, 1800 e alguma coisa, né? Então, assim, por que agora a gente consegue? Justamente. Hoje se consegue a parte de texto, ela conseguiu evoluir a partir do Transformers, né? E o que é o Transformer? O Transformer, vou fazer uma analogia aqui. Quando as técnicas anteriores, o que a máquina precisa saber? Você tem que entregar. Pessoal, a gente sempre, para quem é usuário, né, de modelos de inteligência artificial, vocês só estão conseguindo utilizar aquilo porque alguém treinou, e tem um modelo treinado que quando você faz uma solicitação, esse modelo treinado é utilizado. Se não treinar, vocês não conseguem fazer nada. O processo de treinamento é o processo mais trabalhoso e mais complicado, né? Depois que treina, aí existem outros trabalhos que devem ser feitos, mas são menos problemáticos do que o próprio processo de treino. Então, a técnica, né, a evolução, a qualidade está ali naquele processo de treino. Tem uns processamentos depois, mas o núcleo ali está naquele processo de treino. Então, antes, como que nós lemos um livro? A gente lê o livro e a gente presta atenção no todo, só que a máquina, isso é difícil para ela. Porque quando você vai treinar, entrega um texto para a máquina, o que acontece? Ele pega esse texto, converte em números e utiliza esses números. É sempre cálculo, é sempre conta. Utiliza esses números. As técnicas anteriores, LSTM e outras redes neurais recorrentes, elas não tinham muita habilidade, né? Não tinha muita técnica, não conseguiam olhar para uma quantidade muito grande de texto, né? Ela não conseguia fazer esta associação da próxima palavra em relação à quantidade muito grande de texto anterior. Né? Se fazia isso, mas tinha que fazer um monte de manipulação para isso e tinha um limite tecnológico. Aí o que eles criaram? Eles criaram um modelo, uma técnica chamada Transformers, que utiliza que eles chamam de
técnica de atenção. O que é a técnica de atenção? Aqueles tokens, aqueles limites de tokens que vocês jogam no GPT, acima daquele valor ele não consegue processar, aquele limite é usado no processo de treino. Então, o que significa? Que quando você joga 8.000 tokens só para a maioria do pessoal que deve usar o chat GPT, por exemplo, né, ou outra IA com o front-end dele, né? Então, o número de tokens é uma quantidade de caracteres, né, palavras que você consegue inserir e ele processar. Se você manda um texto muito longo, por exemplo, no GPT, ele vai te responder o seguinte, ó, esse texto está muito longo, é porque extrapolou a capacidade de tokens dele de processamento. Só para explicar isso aí para o pessoal de forma geral, tá? Tokens vocês podem associar como sendo palavras, é um pouquinho mais do que palavras, pega pedaços das palavras, né? Isso aí chama de token, né? Então, 1.000 palavras, eles dividem mais ou menos, eles pegam 700 palavras, eles dividem, separam as palavras de modo que dá mais ou menos 1.000 pedaços. Esses pedaços eles chamam de token. É o pedaço mínimo para utilizar para processar. Então, no GPT, tem uma versão anterior aí que aceita até 8.000. Então, vai dar mais ou menos, talvez, umas 7.000, 6.000 palavras. Então, quando você joga essas 7.000 palavras, vocês estão jogando essas 7.000 palavras, está gerando informação em cima do que você passou sobre essas 7.000 palavras. Ele não consegue fazer além disso, né? Te obedecer além disso. Ele precisa daquelas... ele só consegue fazer aquelas análises ali. Por quê? Porque no processo de treino, ele também foi treinado com 8.000 tokens. Então, foram entregues 8.000 palavras. Com o método 6.000, vamos considerar que um token é uma palavra para simplificar. Uhum. No processo anterior, LSTM e tudo, não conseguia fazer isso. Não conseguia fazer porque ele não conseguia pegar esse contexto. E mesmo as manipulações que tentavam se fazer em cima disso, elas ficavam extremamente caras. Então, era muito trabalhoso. Aí, com o atenção, é o seguinte, cada palavra, você dá o poder para ela, para cada palavra, prestar atenção nas outras, e ver qual é a relação e a importância das outras. Então, é como se você tivesse uma sala com 50 alunos, e cada aluno ali fosse capaz de interagir, cada aluno sabe quem ele é e o que ele faz, e ele também poderia conversar entre si e saber o que cada um faz. E aí depois, você pergunta para cada aluno assim, ô João, dado o que você sabe fazer e o que você precisa fazer, quais os outros alunos poderiam, quais os outros alunos cujo conhecimento poderiam te ajudar? Você pode me listar aqui. Eu vou falar, a Maria, o Kleber e o Antônio, eles vão poder me ajudar, porque eles me falaram o que eles sabem fazer, e o que eu preciso, e o que eu sei, eu vou conseguir ser eficiente. Então, são processos de atenção, que os tokens, eles começam a ter token com outros tokens, eles conseguem fazer essa associação. Logicamente, isso é definido, o que é mais importante, quem que pode ajudar quem, qual que é essa matriz de atenção, durante o processo de treinamento. Não vai ter nenhum ser humano que vai fazer isso na mão. Durante o processo de treinamento, será descoberto, nesse contexto grande, quais as palavras se relacionam com outras e como que ele pode usar essas associações para formar o conteúdo, né, no futuro, que quando você aperta Enter, ele vai gerar esse conteúdo. Então, esse é o processo de atenção. Esse processo revolucionou e deu um salto. Foi a partir de 2014, e aí a partir de 2014 as coisas evoluíram, de lá para cá. E aí, para finalizar, né, o tema de hoje, o que o pessoal está fazendo agora? Está pegando o modelo de difusão e está colocando transformers em conjunto, de modo que você consiga dividir as imagens, no texto você divide em palavras. Eles estão dividindo a imagem em pet. O que são pets? São pequenos quadrados na imagem que você divide, de modo que o transformer
entenda esse quadrado como sendo um token, e nessa analogia da sala de aula, esses tokens vão falar qual que é a relação deles. Então, no caso, seriam peças de quebra-cabeça, e esses quebra-cabeças vão conseguir, no processo de treino, a partir do Transformer, eles vão conseguir, vai ficar bem claro para eles, que onde que ele vai se encaixar na imagem. Vai ficar bem claro para ele. Para quem... Se cada peça do quebra-cabeça tivesse ali a informação dela para ele saber exatamente onde ele encaixa e forma aquilo que você precisa. Basicamente isso. E não é só isso, são outras relações, né? Relação de encaixe, mas são todas as outras relações possíveis que permitirem ali no processo de atenção global. E antes que alguém fale, né, não tem nada a ver com rede convolucional. Rede convolucional também você pega trechos e faz essa análise, mas nesse caso não tem nada a ver, atenção global. E aí, o que isso permite? Isso vai permitir duas coisas. Primeiro, vai permitir que você possa, a partir disso, utilizar textos também, vai trazer uma oportunidade para utilizar processo de geração de texto em técnicas de difusão, que são... você consegue ter um controle muito maior, aquele problema de edição que eu falei, e o contrário, você vai conseguir ter um maior refinamento no processo da imagem. E até mostrar para vocês aqui, ó, para vocês entenderem aqui, ó. É uma imagem que não tem a estante. Ele escreve para colocar a estante com livros e vasos. Aí ele coloca, só que ele muda nada na imagem aqui, ó. Só vai mudar aqui na folha aqui, ó. Mudou aqui o finalzinho da folha, mas não mudou nada aqui embaixo. Isso aqui só é possível por método de atenção. Porque se você pedir por método de difusão, ele vai criar todo o contexto novamente aí da imagem, vai trocar a cor, talvez, da cadeira, a posição da cadeira, o tipo da planta, o fundo, a cor do fundo, ele vai fazer isso. Exato. E não necessariamente precisa se transformar para fazer isso. Tem método de atenção cruzada, que dá para fazer isso, que chama de cross attention no diffusion, mas com o método acrescentando transformer, você tem isso com a maior qualidade, porque ele vai entender nessa associação. Se eu falar assim, eu gostaria que o vaso tivesse um regador jogando água dentro do vaso. Primeiro, ele tem que saber o que é um vaso, ele tem que saber onde que está o vaso, ele vai ter que entender que esse vaso tem uma relação com essa planta, com essa folha, tem uma relação com essa folha. O regador não vai poder ficar em cima dessa folha, vai ter que ficar aqui do lado, e a água, na hora que ela cair, ela vai ter que fazer uma curva para cair aqui. E isso eles estão usando também em vídeo, em geração de vídeo, né? E aí, para quem quiser saber sobre essa técnica, é uma técnica chamada DIT, né? Diffusion com Transformers. E aí as coisas têm evoluído, né? O que a gente pode esperar é que o salto que tem dado aí na inteligência artificial generativa, ele foi um salto violento nos últimos 5, 6 anos, a partir de 2014, né? Então, nos últimos 11 anos, e as coisas elas estão avançando muito rápido, mas ao mesmo tempo tem muito campo em aberto, né? Campos extremamente em aberto, que qualquer ideia que uma pessoa tiver, ela vai poder fazer algo inovador. E notem, né, que a inteligência artificial, para quem quer construir tecnologia, a pessoa ela tem que ser cada vez mais criativa, porque tudo que eu falei aqui, o cara que é criativo, se ele quiser aplicar na realidade dele, o cientista de dados for criativo, quiser aplicar na realidade dele, ele vai conseguir aplicar. Ele não vai entender que o modelo de difusão só serve para gerar imagem. Ele vai entender que o modelo de difusão você pode usar para criar cenários possíveis para tomada de decisão. E esses modelos, eles podem ser muito mais poderosos, em alguns casos, do que os modelos tradicionais, e ele pode fazer um fine-tune disso. Então, ou seja, pode pegar modelos já existentes e fazer um ajuste nas últimas camadas, de modo que simule realidade dentro da área de trabalho dele, mas não simular por simular, para observar para fins de entretenimento, para a tomada de decisão, né? Criar os cenários possíveis, tomar a decisão e escolher qual que é o caminho que vai seguir.
Cada vez mais a IA generativa se torna uma espécie de canivete suíço. A ferramenta que você vai utilizar ali, como você vai empregar ela, vai depender da sua criatividade, sua capacidade de ligar aquilo a um problema real, né? Não adianta você entregar uma ferramenta para alguém que ele não sabe exatamente o que ele tem que resolver, como que tem que resolver, para que ele tem que resolver. Enfim, a gente volta naqueles pontos iniciais da nossa conversa, né? A técnica por si só, ela não vai entregar o resultado. A capacidade nossa, ser humano ainda, de conseguir correlacionar isso a problemas reais que realmente entrega valor no final do dia. É isso, Mériam. Passando aí para você, né? A gente chegou aqui ao final da explicação do Gibran, foi muito interessante, ele trouxe aí alguns aspectos, acho que ficou claro para quem nos assiste aí, né? De forma geral, alguns pontos importantes é que, né, as técnicas estão avançando, cada vez mais a gente consegue resolver problemas que a gente não conseguia resolver no passado, e tudo isso está amarrado em um ponto central, é a capacidade do próprio ser humano em tirar proveito disso e aplicar técnicas que às vezes não nasceram com um objetivo específico, mas que hoje você consegue aplicar em problemas reais aí e extrair o conhecimento útil e valor, né? Tanto para o negócio como para o nosso dia a dia também. Sim, muito do que vocês falaram, né, envolve também, por exemplo, engenharia de prompt, como que essa pessoa vai orientar essa máquina, né, para desenvolvimento do que ela está precisando. E também, eu gostaria de trazer, antes da gente encerrar e até ir para o Tecnium Dicas, indo para um aspecto mais filosófico e talvez até ético da aplicação da IA generativa. Hoje a gente observa bastante deepfakes, plágio. Você falou até, por exemplo, de ensinar a máquina, né, a ludibriar, por exemplo, que a pessoa que está acostumada a identificar peças do Da Vinci. Indo para esse aspecto, como que vocês veem nos próximos anos, assim, algum marco legal da inteligência artificial, algo que regulamente o uso dela? Qual que é a visão de vocês nesse aspecto? Para mim, são os pressupostos, né, que a gente coloca. Quando a gente está trabalhando aqui, é sempre o pressuposto é que o ser humano vai utilizar isso para questões benéficas para si próprio e não destrutivas ou autodestrutivas, quando a gente pensa em humanidade de forma geral, né? Toda tecnologia, quando ela é trabalhada e ela é evoluída, sempre, se a gente for reparar ao longo da história, sempre vem esse medo colocado na discussão. A energia elétrica, foi a energia elétrica em determinado momento, foi a questão nuclear em determinado momento, ainda né, de forma geral. Agora é a questão da inteligência artificial. Então, assim, tudo que a gente não conhece, todo o seu potencial, e a gente não conhece ainda toda a sua capacidade de utilização, é como se fosse uma criança num quarto escuro, né? Você tem medo porque você não vê o que tem lá. Porque, né, tem ausência ali de luz, então você não enxerga muito bem. Então, para mim, o que falta, o que vai levar e vai suscitar o medo de muitas pessoas é o desconhecimento e essa questão de apostar que na premissa de que o ser humano vai usar para coisa ruim. O ser humano vai usar para aquilo que ele vai entender que é para o seu próprio benefício. Aí depende muito da índole, da capacidade, do caráter das pessoas para utilizarem isso. Sim, vão ser necessárias algumas regulamentações, porque, enfim, né, a humanidade, de forma geral, ela não é pacífica, ela não tem sempre boas intenções, a gente vai ter que regular de alguma forma, só que isso vai ser um processo, ao meu ver, ser construído ao longo do tempo e de ser experimentado em algumas situações, e alguns limites têm que ser impostos, mas sem que esses limites travem o próprio desenvolvimento da tecnologia em si, por si só, né? Então, esse limiar ainda é que a gente tem que discutir muito bem, tem que tomar muito cuidado com ele, porque senão a gente mata no sentido de não faz com que algo que seja extremamente benéfico para a gente evolua por simplesmente o medo de não saber para onde que a gente vai. Para mim, eu acho uma ótima oportunidade para quem quiser criar a solução para proteger contra inteligência artificial, ataques, clones, etc.
Agora, sobre regulamentação, o pessoal vai ficar a vida inteira tentando regulamentar. É impossível regulamentar a inteligência artificial, não é possível. Você não consegue regulamentar o que você não sabe. Você não consegue criar leis para o futuro, você consegue criar leis para o presente e para o passado. Por mais criativo que o pessoal seja, eles não conseguem. E aí há uma visão de inovação zero regulamentação. Se regulamentar, a inteligência artificial ela não vai evoluir. E mais, China e Estados Unidos não vão regulamentar, porque a gente está vendo aí a competição, né, China e Estados Unidos dentro da inteligência artificial. O que regulamentar vai ser dominado pelo outro. Então, a regulamentação ela vai vir sempre a fins civis ou para setores extremamente burocráticos ou sindicalizados. Setores que trabalham com inovação ou área militar não vai ter regulamentação. E o mais interessante é que quando eu vejo textos sobre regulamentação, sobretudo esses textos longos, tem um texto aí que o pessoal tem divulgado aí, o que eles querem regulamentar ali, tem muita falha conceitual em cima daquilo ali. Não ouvem a parte técnica, é a parte burocrática. Porque tem muita falha conceitual, e quando eles falam assim, olha, não pode fazer dessa forma, a pergunta é como que eles vão saber que foi feito dessa forma? E inteligência artificial já está rodando em tudo quanto é lugar que você imagina, e como que eles vão saber o que é e o que não é inteligência artificial? Eles não conseguem saber. Então, dentro do carro tem, em sinal de trânsito tem, no telefone tem, em controle, em sistema de ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, tudo ali tem modelos matemáticos ali, e que eles não têm ideia que é inteligência artificial. E quem quiser mascarar isso, mascara facilmente. Então, é muito difícil eles definirem, em termos de investigação, o que é inteligência artificial. E eles estão focando muito na inteligência artificial generativa. Essa é outra falha de conceito neles. Eles não sabem que inteligência artificial não é só generativa. Então, a quem está impressionando eles é a generativa. Mas as que atualmente causam maior dano é a não generativa, é a probabilística. Então, a inteligência artificial que é capaz de mirar na cabeça de uma pessoa a 20 km de distância, acertar um míssil na orelha da pessoa, não é inteligência artificial generativa. São sistemas de aprendizado por reforço, que na verdade é uma equação que vai ser colocada ali num hardware, e vai ter um código ali, vai estar num código, que vai ser um código tradicional, um programa tradicional, que vai estar um modelo treinado ali, vai estar embutido ali, e ninguém sabe que isso é inteligência artificial, só quem construiu, né? Então tem muitas coisas aí, mas ao mesmo tempo, com relação de clonagem de voz, golpe de WhatsApp, essas coisas, é um prato cheio para algum empreendedor, alguém que quer resolver problemas no mundo, criar soluções para proteger essas pessoas contra esses ataques, né? E tem abordagem de fazer isso, né? Tem como você criar soluções para evitar que certos ataques aconteçam para você ou para as pessoas. Então, essa é a minha visão aí sobre essas preocupações aí que o pessoal tem, né? E a gente já, para encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, vocês já deram diferentes dicas de artigos, mostraram aqui sites, ferramentas que têm a aplicação na prática da IA generativa, mas se vocês pudessem dar mais alguma dica, assim, seja de um livro, uma leitura, algo que as pessoas pudessem aprofundar mais os conhecimentos sobre o tema. Tem um site do Andrew chamado deeplearning.ai. Deep Learning é aprendizado profundo, né? deeplearning.ai. Lá dentro tem um curso de 8 horas chamado Generative AI for Everyone, né? IA generativa para qualquer um. Para quem tem dificuldade no inglês, tem legenda e tudo, é um curso que dá para fazer gratuito.
Então, lá tem uma visão mais básica, né, mais conceitual da área, né? E a partir dali a pessoa vai ter as suas motivações e vai conseguir seguir um caminho de aprendizado que ela desejar. Aí, complementando o Gibran aí, Merian, da sua pergunta, eu faço essa mesma indicação, tá? Eu fiz esse curso também quando ele saiu, né? Eu acompanhei lá e ele é muito bom para trazer esses conceitos básicos, né? A minha questão sempre vai passar pela parte conceitual e pela parte básica. As pessoas não podem querer dar um salto também maior do que é o momento delas naquele momento. Então, assim, se você nunca só teve contato como usuário da IA generativa, procure realmente fazer, por exemplo, esse curso que o Gibran indicou, e procure também acompanhar, por exemplo, o Andrew, né? Ele tem as redes sociais dele aí, eu também indico acompanhar ele nas redes sociais, porque ele sempre publica alguma coisa bem interessante sobre o assunto, tá? Além disso, é sempre fazer, né, evitar publicações de informações que são conteúdos de massa de forma geral. Procurar alguma coisa um pouco mais acadêmica sobre o assunto, mesmo que ainda tenha um pouco mais aí de fricção, né, para você conseguir entender o texto que está ali, mas ainda tem muitos pesquisadores, muita gente séria, por exemplo, em redes sociais, divulgando conteúdo de qualidade. E saindo um pouco dessa divulgação em massa, que é mais, vamos dizer assim, caça-clique do que propriamente a divulgação de algo relevante, tá? Então, é procurar seguir pesquisadores na área. É isso que eu sugiro para as pessoas. Cada vez mais os pesquisadores também estão entendendo, né, a importância de se comunicar com o público geral e não somente com a área acadêmica. Davi, Gibran, foi um prazer recebê-los aqui no TecnoCast. A casa de vocês já estão mais do que bem-vindos. Certamente vocês voltarão com o avanço, né? É tudo muito efêmero, tudo muito rápido. Então, certamente voltaremos a debater esse tema, seja com outro olhar, outra visão, trazendo convidados. Então, sejam sempre muito bem-vindos ao TecnoCast. É isso aí. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Até mais. E para continuar acompanhando os próximos episódios do TecnoCast, convidamos você a seguir a gente aqui no canal do YouTube e nas redes sociais da Tecno. Até o próximo. Tchau, tchau.